todas as feridas da alma, que lhes engrandecem o coração pelas esperanças mais legítimas e as maiores certezas, que eles nos abrem, enfim, os horizontes mais belos e nós acreditaremos neles. Mas nós desdenhemos sem amargura seus sorrisos ou seus anátemas, de modo que eles não terão outra coisa a nos oferecer que não sejam afirmações contraditórias pela ciência e não nos abrirão a outras perspectivas para além do inferno ou do nada. Nota: a fé ingênua não pode, infelizmente, engendrar senão o egoísmo e o medo. Pior para aqueles que fecham os olhos diante da verdade. Trêmulos, apavorados, eles só podem semear na alma de seus filhos o receio dos castigos eternos. Provedores incansáveis de todas as seitas onde a vida normal é desdenhada, eles não suspeitam o mal atroz que eles criam com seu misticismo retrógrado, que é uma ofensa à divindade. Fim da nota. Ainda mais alguns anos e a humanidade, livre de seu longo pesadelo, transformará até seus funerais. Saber se afastar do leito dos mortos esse material lúgubre tão próprio a perturbar aquele que se vai e horrorizar aqueles que ficam. Suprimir-se-ão esses lençóis negros banhados de lágrimas e essas velas ornamentadas de crano serão substituídos por tapeçarias mais alegres semeadas de flores e por púlpitos onde se queimarão perfumes. Os cantos lamentáveis da liturgia da Idade Média serão substituídos pelos hinos alegres que traduzirão as alegrias da alma liberta. Filhos generosos de todas as pátrias terrestres, chorados por tantas mães, irmãs, noivas, eu orei sobre a terra que recobre os seus restos e disse: não, eles não estão mortos de modo algum, não, eles não estão de modo algum condenados. Mais vivos que aqueles que os lamentam. Eles veem sem tristeza as margaridas florescerem na relva verdejante sobre os despojos mortais e nos remetem dos estepes estrelados esse belo grito do poeta. O que é, então, morrer? Soprar esse nó infame, esse ímã adúltero da terra com a alma, de um peso vil ao túmulo, enfim se descarregar. Morrer não é morrer, meus amigos, é mudar. É preciso, cara senhora, que nenhum obstáculo pare o avanço de sua fé confiante. É vindo o tempo em que os mortos não devem mais ficar no nada. Eles podem provocar seus amigos terrestres e lhes dar a certeza da sobrevivência. Procure, pergunte, instrua-se, saia de sua noite e se alguém lhe disser que a senhora vai muito longe, responda com toda a segurança que nada está limitado na vida universal. Quando o esforço cerebral experimentar uma resistência maior, a sabedoria, que é nosso melhor guia, estará pronta a cessar nosso esforço. 16. Os novos tempos. Eis aqui, cara senhora, o capítulo profético dessa pequena obra. Certamente não chegamos ao estágio benfazejo que o autor nos faz entrever. Mas pense que isso foi escrito há meio século e que 50 anos são curtos para o desenvolvimento do progresso. Entretanto, a senhora admitirá o verdadeiro caráter profético das linhas que seguem. Eu me transporto pelo pensamento alguns séculos adiante e vejo se desenvolver diante dos meus olhos um quadro que me alegra. Escuto esses viajantes que se apressam para a estação do Oriente. Uns pedem um bilhete para Samarcande, outros para Pequim com conexão para Edo. Embarcado com eles, deixo-os a partir de Viena para atravessar a República Federativa dos Balcãs e chego à cidade livre que se observa no Bósforo. Deixo em Damasco a grande linha de Calcutá pela Babilônia e Delhi, para descer o Jordão. Logo contorno o lago santificado do Tiberíades saudando à direita o cume do Tabor e depois de algumas horas de piedoso recolhimento, escuto uma voz que exclama, Jerusalém. Eu subo ao Santo Sepulcro e vejo com estupefata alegria que os monges gregos não digladiam com os monges latinos. Então, porque não há mais hereges, sectários, excomungados. Não se vê mais que cristãos e esses cristãos, repudiando aquilo que divide para se associarem àquilo que une, traçaram em letras de ouro, sobre gloriosos túmulos, a grande palavra do Redentor,
Ame a Deus de todo o coração e a seu próximo que a ti mesmo. Eis a lei e os profetas. A América mudou bastante, sobretudo a América Meridional. Há muito tempo se atravessa o istmo do Panamá e a locomotiva atravessa de sua pluma branca os dois lados das cordilheiras até o Estreito de Magalhães. Cidades surpreendentes se observam no rio Amazonas e os patagônios estão orgulhosos de sua magnífica academia. As ilhas do Oceano Pacífico deixaram de ser prisões para se tornarem repúblicas floridas e se ainda se briga, já não se come mais. Quanto à África, está irreconhecível. As águas do Mediterrâneo, graças ao canal de Tunis, cobrem as areias do Saara, e os negros do Congo levam, de barco a vapor, ao porto de Biskra seu pó de ouro com seus dentes de elefantes. A via férrea de Alexandria acompanha o Nilo até o Lago Vitória por Khartoum e Condokoro, com prolongamento até o Cabo da Boa Esperança pelo Lago Tanganica. Uma nova Paris se eleva sobre os rios encantadores do Niassa e um parlamento soberano discute os interesses da grande república equatorial em uma magnífica Casa Branca. Os Estados Unidos do velho continente depois de muito tempo se tornaram uma realidade magnífica. A República Francesa aparece para seus filhos como uma grande mãe, feliz e venerada. Ao invés de matar milhares de soldados em guerras fratricidas, os povos livres acabaram por compreender que teriam tudo a ganhar regrando seus litígios pelo arbítrio. Daí, quanto mais exércitos permanentes, mais serviço obrigatório, mais orçamento da guerra. O imposto do sangue suprimido, a produção que aumenta pelo trabalho e as poupanças da pátria não sendo mais necessárias à sua defesa, são empregadas em sua vestimenta. Nota. E para assegurar a existência e a felicidade àqueles que chegam à idade do repouso. Nossas miseráveis sociedades atuais, horrivelmente egoístas, porque capitalistas, não são de modo algum capazes ainda de organizar algo estável nesse sentido. Fim da nota. O livre comércio preparou a fraternidade dos povos e essa fraternidade multiplicou o mercado ao multiplicar a produção. Ainda pobres, mas não se vê mais miseráveis. A paz e a justiça coadunadas produziram abundância. A máquina, ao diminuir o trabalho do homem, aumentou seu lazer. O próprio trabalhador do campo é sensível às grandes poesias da natureza porque seu espírito é ainda mais cultivado que sua propriedade. Mais alguns séculos adiante o fanatismo não será mais possível. Um concílio verdadeiramente ecumênico terá expandido Deus e sua Igreja, refazendo a Gênese com o Catecismo. Esse concílio, composto por todos os autorizados intérpretes da revelação e da ciência, assinará o definitivo acordo entre a autoridade e a liberdade, entre a fé e a razão. Então os padres, se ainda existirem, não terão outra missão que não a de consolar e bendizer. As festas sagradas do templo serão mais alegres ainda que as festas civis do fórum. O domingo se tornará, na verdade, o dia de Deus e o dia do homem, dia bendito onde jorrará do coração de todos esse grito de ação de graças e de amor. Deus é grande, Deus é santo. Deus é bom. Ele é Pai, e nós somos seus filhos. Que Ele seja bendito por todos os lábios e glorificado em todos os mundos. Nossos sábios terão encontrado o segredo de argumentar ainda a empreitada do homem sobre a natureza. Nossos pintores saberão nos apresentar as formas etéreas das almas livres pela morte e nos mostrar visões radiantes de esperança. Nossos poetas, abandonando as ficções infantis da mitologia, poderão cantar a grande epopeia de nossa raça caída do céu para subir a ele. Eles nos contarão, ao sopro de uma inspiração celestial, os dramas que se atam num mundo para desatar num outro, e os amores que sobrevivem a todos os transpasses. Eles tornarão a declarar o encantador idílio das almas que se unem sobre a terra, se reconhecem em Júpiter, para encontrar o êxtase em outras constelações. Ou, mais ainda, se encontrará algum Dante reencarnado para cantar o Redentor e nos descrever a trilha fulgurante onde ele terá das nebulosas,
desde o cume do Imperial até o último cruzamento dos limbos. Oh! Sim, a terra será bela porque ela será a estada embelezada das almas belas. Ela será tão encantadora que os grandes espíritos, que a terão atravessado como a tantos meteoros, desejarão voltar. Sócrates não mais correrá o risco de beber cicuta por ter ensinado que existe apenas um Deus. Joana d'Arc não mais será queimada por ter acreditado nas visões do céu, e Galileu não terá mais que renegar a ciência em nome do dogma. Todos os inventores, todos os precursores glorificarão a eterna sabedoria contemplando o resultado de seus efeitos. Eles estarão felizes por terem sofrido pela justiça, pela verdade, ao ver a humanidade colher na alegria o alimento que eles prepararam na incerteza e na dor. Glória a Deus no mais alto dos céus, esse é o hino da ação de graças que ressoará um dia sobre todos os pontos de nossa terra transformada, para cantar a vitória definitiva da luz sobre as trevas, do bem sobre o mal, pela chegada do Espírito Consolador. Nós temos dito frequentemente, Senhora, sobre o antagonismo que existe entre a teocracia e a democracia, ou melhor dizendo entre as igrejas e a própria sociedade. O mundo não pode mais se submeter às trevas da Idade Média e será preciso que as igrejas consintam em purificar seus dogmas. Algumas delas fazem muitos esforços de grande mérito para isso. Outras, ao contrário, não hesitam em agravar o conflito e gostariam de levar o mundo para trás. Ora, é uma grande infelicidade para a humanidade estar ainda sob a férula de padres a renovar a Inquisição, e sempre esperando ocupados em fazer sombra nos cérebros e nos corações. E o que é pior, mais lamentável pode-se dizer, é que entre eles que são os servos devotados dessas igrejas encontram-se almas cheias de candura, mas que o medo de pretensos castigos eternos tornou crédulas ao ponto da estupidez e da debilidade intelectual. Eu sei que a senhora, minha cara, é extremamente caridosa e boa e muitas vezes, por uma bondade pura da alma, aceitou fechar os olhos para os procedimentos de alguns padres, inimigos jurados do progresso. Eu não lhe aconselho de forma alguma armar uma guerra impiedosa. Eu lhe peço simplesmente apresentar placidamente sua fé, não deixar que suas crenças sejam ignoradas e também não permitir que nada se faça contra elas. Uma bondade demasiada da alma chama a fragilidade e torna necessário, em muitas circunstâncias, uma grande força de caráter para não se retratar e não renegar nada. Cada vez que a senhora tiver oportunidade, proclame sua fé racional a todos, respeitando cada um. Entre aqueles que seguem estreitamente os dogmas do catolicismo romano encontram-se muitos infelizes. Não se deve de modo algum maltratá-los, deixe-os voltar seus olhares inquietos para os novos tempos. Mais dia menos dia, suas opiniões se modificarão e talvez eles virão até a senhora mais cedo que a senhora possa supor. Quando as preocupações, quando a aflição, quando as tristezas entram na casa de um devoto, quando a miséria e todas as penas vêm escurecer a alma de uma rigorosa devota, todas essas pessoas ficam frágeis e desarmadas porque elas sentem que sua religião ingênua não pode trazer o consolo verdadeiro. Eu vi na Grande Guerra muitas mulheres que sofriam a perda dos seus e posso lhe dizer que sempre tenho constatado uma confusão maior nos crentes ingênuos do que nos crentes esclarecidos. A senhora sabe, e por isso estou feliz, que as longas preces murmuradas nas igrejas frias não são as melhores e mais sinceras. A senhora sabe que o aparato das cerimônias religiosas esconde, infelizmente, o vazio assustador dos dogmas impostos. A doce e amável filha, que é agora sua alegria e cuja presença adoça o vazio cavado pela morte de seu marido e de seu filho, continue a inculcar os princípios de direito que evitam todas as hipocrisias e que elevam os corações e as almas na direção da verdade. Estou certo, cara senhora, que por toda a sua existência ela bendirá sua terna mãe por tê-la salvaguardado das religiões de ódio e que, feliz, ela aceitará continuar sua tarefa na terra. Ela lembrará de seu dever, seu único dever,
de ser uma esposa amorosa e devotada, uma mãe doce e inteligente para continuar a dar a vida que ela recebeu da Senhora e transmitir a seus filhos queridos a chama eterna da verdade, na qual a Senhora fez aprender a balbuciar as primeiras palavras. Sem nenhuma ira, tendo extinto de seu espírito o medo ridículo que faz as almas covardes e hipócritas, ela terminará sua existência sobre a terra, e então ela irá lhe encontrar nas esferas luminosas onde se conhece o preço de uma existência e onde a vida é respeitada, porque aqueles que habitam essas esferas souberam fazer jorrar de si todas as virtudes que os embelezam. Tendo sempre feito seu dever aqui embaixo, ela terá seu lugar marcado entre aqueles que compreenderam a beleza desse dever e que participarão, por isso, das verdadeiras felicidades. 17. A livre evolução. Alguém lhe disse que suas ideias que se distanciam bastante das puras doutrinas romanas que lhe importam, contanto que sejam cristãs. A esses que tentam lhe perturbar, a senhora pode redizer essas belas palavras de um santo bispo: eu não sou nem ultramonte, nem baixomonte, mas sou, pela graça de Deus, supramonte. Habitar as altas esferas é encontrar-se em comunhão com Cristo. Nota: os termos ultramonte e baixomonte fazem referência às palavras ultramontane e citramontane, termos então aplicados em relação à localidade de Roma, Itália. Assim, ultramontane pode ser considerado estrangeiro, enquanto citramontane pode ser considerado romano ou dentro dos domínios romanos. Fim da nota. Admiro, sem poder imitar, o doce e inspirador que lhe impede de raciocinar e lhe suplica colocar-se em guarda contra a ciência. A razão e a ciência, penso eu, são muito incômodas para alguns textos e para alguns homens. A estes é preciso almas flexíveis, quer dizer, cegas, e sempre dispostas a crer sobre palavras, o que nos explica a sua antipatia pela luz e sua raiva mal dissimulada pela instrução livre que a propaga. É um proceder cômodo, mas seria bem conformado aos olhos de Deus e ao profundo respeito que se deve às almas. Pois a razão eterna nos teria dado a razão para nos impedir de raciocinar? A esse espírito, essa centelha divina que vive da verdade como o corpo vive do pão, deseja-se recusar o alimento e ordenar-lhe uma dieta para comprazer ao espírito puro que é a luz e que quer caminhemos pela luz. Não. O Deus das ciências não pode tornar um crime o amor à ciência. A verdadeira ciência, de fato, não passa da revelação das leis da natureza, que são também as leis divinas. Ora, Deus não poderia se contradizer, e se uma igreja qualquer teme a difusão da ciência, pode-se afirmar que ela não se sente nada invulnerável. Existem precauções que supõem o medo e o medo autoriza a crença de que não é muito seguro ter razão. Sim, durante 40 anos, aquele que escreveu essas linhas gozou uma certa tranquilidade, por ser cândido ou cego, mas sua felicidade era aparente. Dúvidas terríveis, seguidamente renascentes por conta de grandes problemas da natureza, não lhe davam descanso. Atormentando, inquieto, ele folheava velhos livros, interrogando os doutores, implorando por todos os lados esse copo de água viva que se chama a verdade. Mas os livros, os doutores, deixaram sua pobre alma se contorcer em sua sede, comagar em seu deserto. Então, o anjo, tocando-lhe com a ponta de sua asa, diz: olhe. Ele olhou e estremeceu como o artista obscuro que, depois de ter limpado a poeira de um velho quadro perdido em algum sótão, via se desenvolver diante de seus olhos felizes a transfiguração de Rafael. Ele viu correr milhões nos abismos sem fim do tempo. Ele viu as nebulosas do espaço se condensarem ou tornarem-se rarefeitas pouco a pouco, sob o sopro do Todo-Poderoso, para dar a vida ou espalhar os sóis. Ele viu, como Israel, os anjos de Deus descerem e as humanidades subirem pela grande escada misteriosa. Então, ele sentiu a alegria do prisioneiro que sai de sua cela estreita e sombria. O infinito dos tempos, o infinito do espaço, foram para ele os sinais sensíveis do infinito divino,
E ele compreendeu que a criação, longe de ser um gesto de ira, é um grande ato de amor. Não, ele não é em nada um revoltado, mas uma pobre pequena andorinha que anuncia a primavera dos céus. Suas ideias são novidades, dizem-nos, e devem portanto ser alvo de suspeitas. Porém, essas ideais são mais velhas que todas as Bíblias, e quando elas forem jovens, não será essa uma razão para desconfiança. É preciso começar sendo jovem para se tornar velho. Tudo que se torna banal começou como algo diferente, tudo que terminou vencendo começou sendo vencido. Sem as coisas que foram detestadas e perseguidas em seus autores, nós não teríamos hoje nem liberdade, nem ciência, nem religião, nem filosofia. Não se é o homem do futuro senão a condição de renunciar ao homem do presente. Não se forma opinião senão ultrapassando-a, e ultrapassá-la é contradizê-la. Cristo, a senhora sabe, foi crucificado como inovador pelos conservadores da sinagoga. Nota. Está aí um fato que muitos homens esqueceram. Seu espírito, totalmente dominado pelo lucro, não se ocupa dessas coisas, e cada um deles se crê um grande homem por saber ganhar muito dinheiro. Fim da nota. Ainda que pobre, isolado, sofrendo, eu me vejo feliz quando me comparo aos homens generosos que nos desbravaram o caminho através de tantos espinhos. Meu coração, instintivamente, tem sempre estado ao lado dos mártires, dos exilados, dos vencidos. Não se produzem riquezas em tal companhia, mas sente-se que ela é adequada e isso deve ser suficiente. Além disso, tenho confiança, os vencidos de hoje serão os vencedores de amanhã. Uma grande batalha acontece entre as coisas que morrem e as que nascem. Eu me coloco do lado do berço e não do túmulo, com aqueles que esperam e não com aqueles que lamentam. Os pássaros cantam a aurora, enquanto os morcegos se dirigem ao crepúsculo. Eu me misturo aos pássaros para aplaudir suas canções que são ao mesmo tempo preces e profecias. Todas as mulheres sábias são um pouco austeras e é para justificar esse provérbio, sem dúvida, que a senhora me reprovou certa vez meu excesso de franqueza. Eu concordo com a senhora com relação a esse defeito que me valeu alguns reparos, mas eu não posso conceber suplício que se compare àquele do homem cuja palavra, cujos atos estão perpetuamente divorciados de seu pensamento. Ora, esses tristes mártires são bastante numerosos, e o que mais falta à nossa época é, talvez, a sinceridade. Consultamos nossos interesses muito mais que consultamos nossas convicções, e por menos perturbadores do que sejam os princípios, colocamo-nos a abdicar deles. Essa habilidade, eu confesso, não desperta nem meu desejo nem minha admiração, enquanto sou tocado por essas fortes palavras que permaneceram em minha lembrança. A verdade é ousada, e todos que a conhecerem serão ousados como ela. A prudência é uma bela virtude que ajuda particularmente um homem a fazer seu caminho nesse baixo mundo, mas, para minha infelicidade, quanto menos ela me seduz, mais ela me é necessária. Ser prudente é calcular, desconfiar, frequentemente se calar, por vezes rastejar, é imitar a serpente para melhor se defender entre as serpentes. Ora, a exemplo de São François de Sales, eu daria de bom grado 20 serpentes por um pombo. Eis porque eu aspiro outras esferas onde se possa ser imprudente sem correr riscos e onde os pombos não mais precisem temer as víboras. Quando se compara a serenidade do céu e a da terra às tempestades que conturbam as almas de nossa época, emociona-se com uma imensa piedade. A religião é feita para unir os homens a Deus e unirem-se também entre eles, para alegrá-los favorecendo sua constante aspiração pelo ideal. Entretanto, é em seu nome que as crianças de Deus se dividem, se irritam e se perseguem. É em seu nome que a mesa da família se entristece em discussões irritantes, que a afeição se congela entre o marido e a mulher, entre o irmão e a irmã. É graças a ela que um profundo mal-estar atormenta as nobres nações latinas. Ah!
Seria bom viver se cada um tivesse o respeito a essa coisa sagrada que se chama convicção, ou ao menos se cada um compreendesse que o proselitismo não é legítimo, fecundo, senão quando se supõe o amor desinteressado e se impede a amargura ou a violência. Nós chegamos, senhora, à época da vida onde se faz um retorno para lançar um olhar melancólico sobre o caminho percorrido. Para a senhora, esse olhar deve ser a fonte de muitas alegrias puras, pois seus dias foram plenos diante do Senhor. A senhora teve a rara felicidade de amar sacrificando-se, de sofrer sem se lamentar, e de fazer muitos felizes sem se vangloriar. Para mim, apesar de uma vida conturbada, observo que meus dias foram muito vazios e não ouso contar minhas falhas. Meu corpo sucumbe sob o peso de minha alma e minha alma sucumbe sob o fardo de seus pensamentos. Todavia, eu seria um ingrato se me atrevesse a reclamar. Menino mimado do céu, tive a incomparável felicidade de reencontrar um amigo. E que amigo! Um homem bastante nobre para honrar a santa causa da liberdade da qual ele se fez soldado, e cuja estima é um escudo contra a injúria. Um homem cujo grande coração soube me dizer, seja sincero e mantenha-se de pé. Eu estarei lá para lhe impedir de morrer na miséria, ou de lhe apagar no esquecimento. E com esse amigo encontrei o anjo de asas brancas cujas mãos benfazejas me colocaram nos lábios a taça de Joaquim de Flore. Graças ao vinho generoso que sorvi, provei uma inefável alegria pelo pensamento de logo deixar esse mundo onde não passo de uma ovelha desgarrada. Daqui eu vejo minha Jerusalém cujo sorriso magnético parece provocar minha evolução desde muitos anos, e na qual minhas dores, na ausência de minhas obras, talvez me permitirão aproximar-me dos banquetes. É aí que a bondade piedosa do Pai poupa uma doce vingança aos espíritos incompreendidos dos quais se trata os sonhos de loucura, e aos corações machucados que souberam se manter fora da amargura. Ali não se vê nem os povos que se degolavam, nem os padres que amaldiçoavam, nem os corações mal combinados que suspiram, mas por todos os lados vêem-se almas livres e corações ensolarados que o amor faz cantar. Ó terra onde tanto sofri e que logo vou deixar, não sinto por ti senão uma viva gratidão mesclada a um pouco de piedade. Amo-te porque fostes para meu corpo um calvário e para minha alma um purgatório. Amo-te porque pude caminhar em teus caminhos irregulares, com nobres espíritos e grandes corações. Ó! Que Deus consinta que se realize a prece de um espírito que se prepara para partir e logo tu verás se levar em belos dias. Os mensageiros celestiais levarão por todos os lados o machado à floresta permeada por mentiras seculares e os corações, como os horizontes, se sentirão expandidos. A vida, então, não será mais uma batalha entregue à sombra, mas uma festa fraterna dada em pleno sol. E as esferas, vendo toda essa alegria, contarão às esferas a ascensão de sua pequena irmã entre os seus irmãos mais velhos. Conclusão. Abente sua fata libelli. Os livros têm seu destino. Ao repetir esse aforismo do poeta da antiguidade, nós lhe pedimos, cara senhora, que faça com que todos seus amigos leiam essa pequena obra, crentes ou descrentes. Tanto os primeiros quanto os segundos poderão, talvez, sorver ensinamentos úteis. Aos descrentes, lhes farão reencontrar uma fé que perderam e que acreditam estar desaparecida para sempre, e aos crentes, para fortalecer sua fé vacilante. Disseram que o autor das belas páginas que a senhora leu retomou, em seus últimos anos de vida, a caneta para renegar e desmentir o que ele tinha escrito. A fraqueza é algo grande entre os seres humanos. A história nos ensina que os gênios não ficaram salvaguardados dela. Mas é preciso levar em conta as circunstâncias que cercaram tais negações. Vimos Galileu forçado a abjurar diante da Inquisição a verdade tão penosamente descoberta por ele. A posteridade mais esclarecida e também mais imparcial lhe perdoou a fraqueza, como perdoou algumas abjurações de outras grandes inteligências.
A indulgência de uns pelos outros deve se afirmar em todas as circunstâncias, é porque a pretensa retificação do autor de O Espírito Consolador não poderia perturbar nossa serenidade. Ao escritor que preferiu o espírito que vivifica a letra que mata dirigimos nossa homenagem respeitosa e estamos felizes por nos inspirarmos em seu trabalho para o esclarecimento da humanidade. Todos os seres humanos têm as mesmas fraquezas, mas também os mesmos impulsos entusiastas. Nenhuma alma poderia ficar eternamente fechada à verdade. Nenhum coração humano poderia ser saciado pela mentira e pela impostura. É um dever, para aqueles que sabem, mostrar à luz a alma assustada, é um dever levar ao coração desolado e ferido a esperança, essa flor divina, e também a fé da qual ela é companheira inseparável, a fé pura, a fé que faz da razão uso e fundamento, a única capaz de elevar o ser humano e torná-lo digno de seu Criador. Entretanto, cara senhora, lembre-se do que está escrito no Evangelho de São Mateus, vi. 6. Não jogue pérolas aos porcos. Isso quer dizer que se a senhora encontra, em seu caminho, pessoas muito ignorantes para compreender algumas verdades, é preciso poupar o desejo de instruí-las contra sua vontade. Então, jamais insista na presença de tolos e perversos porque eles são incapazes de pensar, de raciocinar e, consequentemente, de se instruírem. Para nós, nosso objetivo foi retomar algumas verdades em poucas palavras. Não duvidamos que a senhora se esforçará para fazer o mesmo. A senhora tem a doçura persuasiva e procura, em todas as circunstâncias, ser útil aos seus semelhantes. Ao se esforçar por fazer o bem e ensiná-lo, a senhora conhece a alegria que leva a alma e a prepara, assim, para a maravilhosa ascensão aos topos luminosos de onde, feliz e vibrante, abrirá suas asas translúcidas para subir, sempre mais alto, na direção do Deus Supremo que lhe espera, com amor, em sua glória e majestade triunfantes. Fim.